Boa noite a todos e a todas. Eu sou Sérgio Simone Júnior, professor dos programas de Políticas Públicas e Ciência Política da URGS, e é com muito prazer que eu começo essa sessão da série Controvérsias no PERGS, que é uma iniciativa liderada pelo professor André Marenco, da URGS, e com apoio do Manuel Passos, aos quais agradeço a oportunidade de coordenar, né? A série Controvérsias no PERGS, ela se propõe a debates e reflexões sobre temáticas centrais nesse momento de pandemia e no momento do mundo pós-pandemia. Hoje, especificamente, vamos debater o futuro das políticas sociais. Então, isso envolve, dentre outras coisas, debater quais são as políticas públicas mais eficazes, quais são as escalas de gasto público e de disciplina fiscal necessárias, quais são os modelos de políticas sociais universalistas ou focalizadas mais adequados para promover bem-estar, redução de pobreza e desigualdade, dentre várias outras coisas. Essa iniciativa, Controvérsias no PEGS, ela pretende estimular reflexões analíticas e plurais. E nada melhor do que, para discutir esse tema do futuro das políticas sociais, do que nossos dois convidados de hoje, que eu anuncio com muita alegria, o Samuel Pessoa, doutor em Economia pela USP, professor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, colunista da Folha de São Paulo. Samuel tem experiência na área de crescimento e desenvolvimento econômico, políticas públicas e educação. Samuel está envolvido já há muitos anos no debate público brasileiro sobre gastos sociais, né, sempre chamando atenção para a ideia que ele criou do nosso contrato social na redemocratização, e recentemente ele vem refletindo sobre as possibilidades de implementação de uma renda básica. Nossa outra convidada, que também agradeço enormemente pela participação, é a professora Soraya Cortes, a professora titular do Departamento de Sociologia e dos programas de pós-graduação em Sociologia e em Políticas Públicas da URGS. Professora Soraya, doutora em Social Policy and Administration pela London School of Economics. Ela tem experiência na área de políticas públicas, políticas de saúde, políticas sociais, sociologia política, políticas sociais comparadas, entre outras temáticas. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Samuel começar o nosso debate. Tanto o Samuel quanto a Soraya vão ter em torno de 20 minutos para falar. Eu não vou ficar cobrando o tempo estritamente, porque a gente quer mais escutá-los por mais tempo possível para essa reflexão tão importante. Então, eu agradeço, já passo a palavra para o Samuel, agradecendo enormemente a sua participação nessa nossa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade de estar nesse fórum discutindo. E vamos direto ao ponto. Eu estou um pouco desconfortável, assim, porque eu sou um macroeconomista de formação. A minha especialidade não é políticas públicas, mas eu virei colunista, né? A gente é colunista, escreve um pouco sobre tudo, e certamente política pública tem diversos pontos que tocam nas minhas preocupações, mas como macroeconomista tem uma preocupação básica da área social, que é como financiá-la de uma forma não inflacionária. Porque eu tenho 56 anos, não, tenho 57 anos, significa que eu nasci em 1963. Eu passei uma boa parte da minha vida correndo da inflação. E eu estou convencido que a experiência brasileira é muito abundante em mostrar que a pior política pública é a inflação. Quando a gente tem descontrole de preços, quem mais sofre são as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas, e, portanto, a primeira política pública eficaz que existe para melhorar a vida dos mais necessitados, para atacar a pobreza e desigualdade, é uma política macroeconômica estável, responsável, que mantenha a estabilidade dos preços. Acho que se nós olharmos, a gente teve, acho que a política pública mais bem sucedida que eu conheço no ataque à pobreza é o programa Bolsa Família, um programa que foi construído no primeiro mandato do presidente Lula, 2003-2004, foi consolidado uma série de programas que vinham do governo FHC. O governo FHC passou o bastão para o presidente Lula
um gasto com aqueles programas que vieram a se tornar o programa Bolsa Família, alguma coisa com 0,15 pontos percentuais do PIB, e o presidente Lula, no seu primeiro mandato, levou o programa, unificou, criou cadastros melhores, fez um enorme progresso e o programa atingiu quase 0,5% do PIB, que é o tamanho que ele tem até hoje. É um programa que é relativamente barato para o Estado, para o tamanho do Estado brasileiro, e ele tem uma capacidade imensa de atacar a pobreza. Ele é um programa focalizado. A origem do programa Bolsa Família, ele é muito parecido com o Progressa, que tem no México, por exemplo, é o que a gente chamou o segundo consenso de Washington. Teve um primeiro consenso de Washington, foi uma série de princípios básicos macroeconômicos. As pessoas costumam dizer que o consenso de Washington é um consenso neoliberal. Eu acho isso de uma injustiça absurda. Inclusive, o economista que enunciou os princípios básicos do que seria o consenso de Washington, John Wilson, ele é um democrata nos Estados Unidos, ele não tem nada de republicano, de neoliberal. Simplesmente o consenso de Washington eram alguns princípios básicos de estabilidade macro. Para mim, não tem nenhuma conotação ideológica o consenso de Washington. O consenso de Washington é simplesmente a gente tem que pagar as nossas contas, tem que ter estabilidade de preço. Mas, naquele período, a América Latina vivia uma restrição orçamentária muito dura e vivia um problema externo dramático. Foi o período da década perdida, da crise da dívida externa, e houve o reconhecimento que o consenso de Washington tinha deixado duas áreas pouco atacadas. Tinha deixado dois temas que o consenso de Washington não tinha tocado e que eram falhas graves do consenso de Washington, e teve uma segunda rodada do consenso de Washington, onde primeiro se tentou adaptar um pouco o consenso de Washington para abrir um espaço fiscal adicional, para aumentar o investimento em infraestrutura. Havia o entendimento que uma visão excessivamente fiscalista do primeiro consenso de Washington tinha reduzido muito a capacidade de investimento em infraestrutura, logística dos países latino-americanos, e que isso tinha dificultado a capacidade de crescimento. Então, houve uma reflexão e a construção de alguns mecanismos. Por exemplo, no âmbito dos acordos de dívida com a FMI, criou-se aquela figura do Programa Piloto de Investimento, que permitia algum abatimento das metas acordadas com o fundo de dívida, de pagamento de superávit primário, em contrapartida, algum investimento adicional que era auditado pelos próprios técnicos do fundo e assim sucessivamente. E o segundo tema que se avaliou que o primeiro consenso de Washington não tinha tratado de forma adequada era o problema de ataque à pobreza das políticas sociais, e se desenhou e se criou esse conceito de políticas focadas. E o programa Progresso no México e o programa Bolsa Família no Brasil são os elementos, talvez os filhos mais bem-sucedidos desse esforço. Então, o programa Bolsa Família e a ideia de uma política pública, de uma política social focalizada, tem essa biografia, tem essa origem. E acho que é uma política muito bem-sucedida. O que ocorreu é que, com a crise atual da epidemia, apareceu um tema novo. E acho que esse tema novo ensejou demandas e uma série de reflexões da sociedade sobre possíveis caminhos que nós poderíamos tomar para aperfeiçoar as nossas políticas públicas. Essa crise tem uma característica, que é uma crise exógena ao funcionamento do sistema econômico. Ela não é uma crise produzida pela própria política econômica, como foi, por exemplo, a crise de 2008, a grande crise financeira global, que é uma crise fruto de uma má regulação num setor de concessão de crédito, que é crédito imobiliário para baixa renda americana. Durante 10, 12, 13 anos, os critérios de concessão desse tipo de crédito, desse segmento de crédito, foram de muita má qualidade. Houve um problema regulatório gigante, e quando o mercado virou, gerou um nível de inadimplência elevadíssima nesse segmento de crédito, que quebrou o sistema financeiro norte-americano e europeu inteirinho. Então, é uma crise que é produzida pelo próprio funcionamento do sistema a partir
e um problema dramático de má regulação. Agora não, você tem um vírus que apareceu e ele obrigou nós ficarmos em casa. Nós ficamos em casa, a economia despenca, a nossa conta no segundo trimestre, o PIB brasileiro vai cair uns 10%, já caiu 2% no primeiro tri, e as pessoas ficam sem fontes de renda. E nos países emergentes, em particular na América Latina, que tem tradicionalmente um nível de informalidade grande do mercado de trabalho, apareceu um problema de uma natureza diferente, que é o ganha-pão de uma boa parcela do trabalhador, que é um trabalhador informal, que não tem contrato de trabalho, foi a zero, que é uma coisa nova, porque tradicionalmente nas crises o setor informal ele é um amortecedor, bem ou mal as pessoas ficam desempregadas no setor formal e elas vão para o setor informal, e mesmo em crise elas conseguem alguma coisa. O problema é que agora conseguir alguma coisa significa você estar na rua exposto ao vírus, expondo outras pessoas ao vírus. Então a política é, você não pode conseguir nada, você tem que ficar em casa parado. E aí apareceu um buraco imenso nas nossas políticas sociais, que é aparecer uma parte da população brasileira que é invisível ao Estado brasileiro e que a gente não consegue fazer com eficiência um programa de sustentação de renda dessas famílias para que elas possam praticar a política de distanciamento social seja efetivo. É um problema muito, muito real que está associado à conjunção de alta informalidade da América Latina, e em particular do Brasil, com um nível, com uma crise de natureza muito específica que obriga, como reação à crise, a política de distanciamento social, mas a conjunção dessas duas dinâmicas explicitou um problema das nossas políticas sociais, das nossas políticas públicas, que é a invisibilidade de uma parte significativa da população. O Congresso correu atrás, com a liderança do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nesse momento, acho que o Ministério da Fazenda, da Economia, ficou meio catatônico, sem muita capacidade de reação. De fato, o choque externo do Covid é um choque impressionante, e se criou o auxílio emergencial de R$600 em 3 parcelas, mas, conjuntamente com isso, iniciou uma reflexão na sociedade. Será que a gente não pode, passando essa crise, a gente não pode repensar as políticas públicas para dar conta desses invisíveis, para que esses invisíveis estejam, mesmo que eles não estejam recebendo benefício, porque a economia está funcionando normalmente e eles estão com a sua renda no setor informal sustentada, mas uma maneira dessas pessoas estarem permanentemente nos cadastros públicos, haver algum acompanhamento do setor público, das políticas públicas, da evolução dessas pessoas, e quando houver uma necessidade, elas não serem visíveis, o setor público ter acesso a elas e conseguir fazer com que os recursos cheguem a elas de forma expedita, como deveria ser. Então, acho que a agenda foi colocada em função dessa experiência e tem uma enorme reflexão. É como que a gente faz, como que a gente desenha o programa e como que nós financiamos o programa. Que programa que a gente desenha? Eu certamente não sou especialista, acho que tem várias propostas, e eu não sou muito... Estou disposto a discutir qualquer uma delas. Acho que é uma agenda de melhorar a qualidade das políticas públicas no país, em particular as políticas sociais, de suporte, de contrabalançar a pobreza e tentar melhorar a desigualdade, são sempre bem-vindas. Evidentemente, o tema que me interessa mais, eu estou menos interessado no desenho da política pública, eu estou mais interessado em saber como que a gente financia e ter uma garantia de que esse financiamento não seja inflacionário, não debilite as contas públicas. Acho que esse é o grande desafio. Nesse inteirinho, eu tenho essa atividade minha de comunista, eu escrevo todo domingo a coluna do Caderno de Mercado do jornal Folha de São Paulo, então eu estou atento, e caiu nas minhas mãos um artigo que eu achei interessante, que é um exercício de simulação de 2 professores da Universidade Federal de Pernambuco, professora Rosane Siqueira, professor João Ricardo, que trabalham, um casal, eles trabalham há mais de 20 anos nessa área, são 2 pesquisadores extremamente sérios, e eles fizeram uma simulação de quanto custaria
uma renda básica de cidadania, na direção do que o ex-senador Eduardo Suplicy, há mais de década, defende e tem lutado com muita persistência, como é do perfil do senador, aliás. E aí a ideia de Rosane e Zé Ricardo foi uma renda básica de cidadania de R$400, que é mais ou menos o limite de pobreza da OCDE para países de renda média, de $5 por dia, e seria uma renda para todo mundo, tá? Porque aí o custo de processamento é muito baixo, porque todo mundo é elegível, não tem filtro, e você recuperaria primeiro reduzindo todos os outros benefícios do Estado no valor da renda básica de cidadania. Então, se uma pessoa ganha um BPC, a renda básica vai ser reduzida do valor do BPC, e assim sucessivamente. E na simulação deles, um imposto de renda linear de 35,7% de alíquota em todas as rendas, desde o primeiro real. Evidentemente, a renda básica de cidadania é isenta de impostos. Seria suficiente para gerar os 700 bilhões que seriam necessários para financiar, segundo os dados a PNAD contínua de 2017. Então, você, com 700 bilhões que seriam obtidos por meio de imposto de renda linear de alíquota de 37,5% sobre todas as rendas, desde o primeiro real, desonerando integralmente o valor até a renda básica de cidadania per capita daquele domicílio, você financiaria, em tese, esses 700 bilhões. Eu acho que a parte de financiamento precisa melhorar muito na simulação de Rosane, já falei isso para ela. Eu não sei qual é a capacidade do imposto de renda que eles estão pensando em gerar esses recursos, mas é muito interessante o impacto sobre pobreza e desigualdade. Essa renda básica cidadania, se puder ser financiada, e pode-se imaginar outros esquemas de financiamento, é muito dinheiro, 700 bilhões de reais é 10% do PIB. Então, não é pouca coisa. A carga tributária no Brasil é alguma coisa em torno de 34%. Seria, se nada for feito, a gente subir a carga tributária para os 44% do PIB. Não é pouca coisa. Mas você conseguiria eliminar por construção a pobreza, porque todos os cidadãos teriam uma renda equivalente à linha de pobreza de país de renda média, e o impacto sobre a desigualdade seria brutal. O Brasil passaria a ter um Gini da ordem do Gini da Austrália, que é realmente impressionante. A factibilidade de um programa dessa natureza é questionável, porque a gente tem que olhar com muito cuidado como que faz para gerar os 700 bilhões de reais. Mas tem aí uma ideia. E por conta desse debate, outras propostas surgiram. Por exemplo, a colunista e economista Mônica De Bolle tem ecoado uma proposta que, se não me engano, são de professores do Departamento da Federal de Minas Gerais, que não seria uma renda básica de cidadania com caráter de universalidade, como é a proposta original que vem lá desde o Milton Friedman e foi encampada com muito entusiasmo pelo ex-senador Eduardo Matarazzo Suplicy, mas seria uma melhora e uma potencialização do programa Bolsa Família, ou seja, seria um programa focado na criança, o que me parece muito interessante, porque seria muito mais barato do que a renda básica de cidadania que eu acabei de mencionar agora, e atacaria a fonte maior da pobreza, porque a gente sabe que a pobreza no Brasil ela é concentrada na infância e é concentrada nos negros. Ela tem cor e ela tem idade. O Brasil, com todos os programas de sustentação de renda e programas sociais para a terceira idade, ele praticamente eliminou a pobreza na terceira idade. O problema de pobreza no Brasil hoje é um problema associado à infância. Então, me parece que uma proposta como a da Mônica De Bolle, ecoando sugestões, estudos do pessoal da Federal de Minas Gerais, me parece muito interessante, e acho que a gente tem que estudar todas essas propostas e evidentemente, com muito cuidado, estudar a forma de financiamento e garantir um financiamento não inflacionário. Eu costumo dizer, e com essa última frase eu termino a minha primeira intervenção, que inflação como mecanismo de solução do conflito distributivo de uma sociedade
para mim, é disparado a pior solução. Inflação só não é pior do que guerra civil, como mecanismo de solução do conflito distributivo. Portanto, para mim, a primeira política social que existe é garantir um equilíbrio macroeconômico estável. A partir dessa base, a gente pode discutir diversos mecanismos, diversos programas diferentes e avaliar, numa análise de custo-benefício, qual é o mais adequado. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Samuel, por sua fala, bem instigante, bem importante. Antes de passar a palavra para a professora Soraya, eu lembro a todos e todas que podem fazer perguntas pela página do Facebook, que a gente, no final, vai ter um momento para perguntas e respostas. E já passo, então, a palavra para a professora Soraya, mais ou menos 20 minutos também. Muito obrigado de novo por aceitar conversar com a gente. Oi, eu estava esperando que abrisse meu microfone. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao André, ao Manuel e também ao Sérgio pela oportunidade, e também dizer que é um prazer estar aqui também com o Samuel Pessoa. Eu tenho lido essas últimas colunas na Folha de São Paulo, porque tratam de um tema que acho que todo mundo que trabalha com políticas sociais está interessado nesse debate, né? Bom, o que eu vou agora fazer esse compartilhamento da minha tela, porque eu vou fazer uma apresentação. Espero que dê tudo certo. Está aparecendo aí, Sérgio? Eu estou vendo bem. Está vendo bem? Então tá bem, ótimo. Então tá, na verdade, eu vou fazer uma apresentação que é também o resultado de uma pesquisa que eu estou envolvida com uma colega, e que já tem alguns resultados preliminares. A gente está em fase de elaboração de um artigo, mas ao final eu vou vou puxar mais o debate para a questão da pandemia e dos efeitos disso nessas tendências mundiais, né, possíveis efeitos, né, e pensar um pouco o Brasil também, tá? Então, a ideia, vamos dizer assim, inicial, é pensar um pouco, porque o André tinha falado em polemizar um pouco em torno da questão de políticas sociais universalistas e focalizadas, mas eu achei que esse debate, ele não está muito... Então, não é que ele seja superado, ele continua sendo importante, mas há alguns debates que eu considero mais interessantes hoje, né, na análise de sistemas de proteção social. Particularmente uma tendência, né, em primeiro lugar, de se trabalhar não apenas como originalmente lá o Espin Anderson em 1990, que trabalhou com os países, com os welfare states. Então, todo aquele debate sobre diferentes tipos de welfare states, ele parte daquela ideia do Espin Anderson, quer dizer, do Titmuss mais remotamente, mas nos anos 90 e o Espin Anderson, e isso provocou um enorme debate, né? E inclusive em termos regionais, na América Latina, especialmente na América Latina, nos países do Extremo Oriente, e também na região ali do Oriente Médio, né, se criou um debate também sobre as diferenças, né, e como que se poderia pensar em tipologias para países emergentes. E mais recentemente, há um debate que está incluindo todos os países, né, que está tentando entender isso de uma forma mais geral, mostrando nuances e tentando entender quais são as grandes diferenças, vamos dizer assim, se a gente vai pensar em termos de tipologias, até para entender tendências. Então, há uma literatura que eu acho bastante interessante que tem tratado os sistemas de proteção social como protetivistas ou produtivistas, né, com as variações aí entre um e outro que vai se encontrar no mundo, tá? Então, os protetivistas, eles têm uma ênfase mais na proteção do emprego, uma preocupação também na proteção da renda, né,
para quem perde o desemprego, então com políticas bastante, vamos dizer assim, bastante generosas, né, de seguro-desemprego, enfim, e os produtivistas com uma ênfase maior na questão da educação. Alguns autores também incluem aí a proteção à saúde e um estímulo, né, à inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, né, então com uma ênfase mais forte no que seria aquele modelo liberal, não é igual, mas com uma ênfase, né, nessa ideia de que o importante é que as pessoas se integrem ao mercado de trabalho, né, viabilizar essa integração ao mercado de trabalho. Então, com o objetivo de comparar esses sistemas produtivistas protetivistas e produtivistas, né, esse estudo que a gente está fazendo, ele envolve 73 países, a gente usa uma base de dados da International Labour Organization, e a partir de um conjunto de critérios de classificação combinada com como a literatura que faz essa análise comparada classifica esses países, mas também levando em conta, né, o percentual dos empregos fora do setor formal. Não temos esses dados numa base única, né, para todos os países, mas temos para 130 países, e também o percentual das pessoas acima da idade de aposentadoria recebendo pensões. Isso inclui tanto as pensões que são o resultado de contribuição, ou seja, de sistemas de seguro social, quanto o que se generalizou muito, que existe de uma forma muito disseminada nos países emergentes, que são essas pensões não contributivas, né, que são relacionadas à idade, né. Bom, então aqui só assim, muito rapidamente, mostrar que há uma tendência geral, né, se a gente, aqui é uma outra base de dados, né, que mostra que há uma tendência geral à redução da pobreza entre os países de renda baixa, né, que é mais acentuada entre os países de renda baixa. No caso, aqui são os azuis, né, no modo como está nos gráficos. Há também uma melhoria dos indicadores, né, de desenvolvimento humano, mas eu não vou entrar aqui no detalhe, mas as diferenças, né, continuam sendo muito acentuadas. Mesmo com essa melhoria, as diferenças são muito acentuadas, né? Se a gente vai pensar principalmente os países de baixa renda, né, classificados como de baixa renda. Aqui é também uma outra maneira de mostrar que, embora tenha reduzido a pobreza, uma outra forma da gente medir, vamos dizer assim, como é que é o bem-estar das pessoas, né, comparativamente, especialmente se a gente vai pensar em termos de renda, aí com um dos elementos de bem-estar, que é renda. Obviamente que não é só isso, né? Há que se pensar também na desigualdade. Então, não é só a questão da pobreza, que pode ser estabelecida a partir de diferentes critérios, né, o que seria abaixo ou acima da linha de pobreza em diferentes países. Em geral, se usa medidas relacionais. No Brasil, é mais ou menos convenção se usar um salário mínimo, mas há a questão da desigualdade, que é uma questão relacional. Ela não está tratando com a questão da pobreza, considerada em termos de um parâmetro mais fixo, né, mas ela está considerando a relação, né, entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos, né, aqueles que recebem mais e recebem menos, no caso da renda. Então, esse banco, né, World Inequalities Database, ele oferece dados aí para um número menor de países, né, talvez não seja, nesse sentido, ele tem limites para ser usado em comparação ao Gini, por exemplo, mas porque o número de países também é menor, mas ele mostra, nesse caso, né, que entre os países de diferentes níveis de renda, né, aquela parcela da população, né, aquela parcela, o top 1% e o top 10%, eles têm tendido a crescer, enquanto as demais parcelas, né, daqueles que recebem a renda, considerando essa base de dados, né, tem tendido a diminuir, né, a parcela da renda
geral, vamos dizer assim, daquelas sociedades que vêm para eles. Mas isso é só para mostrar que, mesmo que tenha reduzido a pobreza, e há outros indicadores que mostram essa tendência mais geral nos últimos 30 anos, inclusive em décadas anteriores, se a gente pegar décadas anteriores, que mostra que há redução da pobreza, há uma melhoria, né, também desses indicadores de desenvolvimento humano, mas a desigualdade, ela tem se acentuado especialmente nos países de renda mais alta, tá? Há indicações disso. Então, aqui eu entro no que é a nossa pesquisa propriamente dita, tá? Então, o que a gente vê em termos de tendência? Aqui, pegando entre 1995 e 2015, a gente vê uma tendência de um crescimento maior do gasto público social, né, por tipo de sistema, se a gente pega por tipo de sistema de proteção social, nos países com um sistema de proteção social muito fraco, muito frágil. Nesses é que tem crescido mais o gasto público, o gasto social público, tá? Enquanto nos países protetivistas, né, é onde cresce menos, é necessário também que se tenha claro que esses países já gastam muito, eles gastam, alguns deles em patamares que seria impossível expandir, né, porque já chegam a valores em torno de 30%, 40% do produto interno bruto desses países é gasto com proteção social, então não há como expandir, a tendência é que ou estabilize, ou inclusive em alguns países tem reduzido, né, até mesmo nos países nórdicos, que são meio que o modelo do sistema protetivista, né, mais abrangente, né, quando a gente trabalha com políticas sociais. E aqui eu vou mostrar para vocês o que me parece o resultado mais interessante, né, do que nós estamos fazendo agora, que é mostrar isso espacialmente, né, como é que se distribui esses sistemas, né, pelo mundo. Então, e também as diferenças, né, em termos do per capita, da mediana do per capita nesse período, né, que vai de 1995 a 2015, do que tem se gasto, né, com proteção social público, né, que o setor público gasta, falando aqui em gasto social público, né. Então, o que a gente observa é que os países protetivistas, eles na verdade, se restringem à Europa, né? Alguns países da Europa, como, por exemplo, a Grã-Bretanha e a Irlanda, não estariam num outro modelo produtivista e não protetivista, né? E ao Japão, tá? Que tem um sistema de proteção social bastante abrangente, muito generoso, e que é muito diferente, inclusive, dos sistemas de proteção social que existem no resto do Extremo Oriente, né, que tem crescido muito os seus sistemas de proteção, mas num modelo produtivista e não protetivista, tá? Se a gente vê os valores, a média, né, do gasto público com proteção social nesses países chega próximo de $10 mil por pessoa, tá? A média não, a mediana. Enquanto nos países produtivistas, a média é um terço, essa mediana é um terço do que a gente encontra nos países protetivistas, desculpa. Ela é um terço, ela na verdade é menos do que um terço, então ela é muito menor, embora seja bastante expressiva, ela é muito menor. Depois disso, nós temos os países com proteção social, uma proteção social protetivista fraca, tá? Que aí inclui o Brasil, inclui outros países, né, da América do Sul, como a Bolívia está incluída, esta franja aqui, né, que é a franja do norte da África, incluindo aqui alguns países da Península Arábica, aqui inclui a Turquia, né, então há alguns países que são próximos, vamos dizer assim, né, aqui à Europa, e esse pedaço da América Latina,
que também tem um modelo mais protetivista, entretanto fraco, né, em função dos valores, em função dos critérios que nós adotamos ali para estabelecer essa classificação. E há os países que são os produtivistas fracos, né, que se concentra aqui no Extremo Oriente, né, incluindo a China, a Mongólia, o México e aqui também alguns países, né, da América Central. Bom, então isso é para mostrar que há uma distribuição espacial, há uma espécie de... A gente também consegue ver que há uma certa proximidade, né, que provavelmente tem a ver com padrões de difusão, né, do tipo de política social que é desenvolvida nesses países e como esses modelos, né, de certa forma, vão sendo absorvidos por esses processos de difusão que tem uma dimensão territorial bastante interessante, que a gente observa no mapa, né? E, bom, isso a gente vê que é uma tendência, então, né? Há uma expansão, né, do gasto social público, que há uma certa distribuição espacial, mas, afinal, né, e a pandemia? Como que a pandemia vai afetar, né, esses diferentes modelos de proteção social que nós encontramos em diferentes países, né, ou grupos de países no mundo? Eu não tenho como responder isso, obviamente, porque as pesquisas precisam ser feitas, é uma pergunta interessante, mas algumas coisas a gente pode já pensar, e é isso que eu quero agora rapidamente falar com vocês. A Marta Hatch tem uma apresentação que ela fez muito interessante sobre os efeitos da epidemia, ainda no momento anteriores, foi 3 meses atrás, em abril, quer dizer, algumas coisas ainda não se sabia, não havia no momento que ela fez essa apresentação, não havia essa renda emergencial que hoje o governo brasileiro oferece para os trabalhadores do setor informal e para os mais pobres, né, que estão registrados no cadastro único. Então, o que a Marta chama atenção é que há efeitos de curto prazo, né, que eles são afetados por padrões de desigualdade pré-existentes, e ela faz isso baseado em estudos que foram feitos sobre pandemias similares que ocorreram na Idade Média, na Europa, e que existem estudos, inclusive da ciência política, né, e da sociologia histórica, que mostram, né, o que ocorreu. Então, nesses efeitos de curto prazo, se observa que, conforme o padrão de desigualdades pré-existentes, o efeito será mais agudo, né? Se as desigualdades forem maiores, por exemplo, né? Esses efeitos de curto prazo também são afetados pelas políticas de compensação de perdas. Então, por exemplo, a questão que o Samuel agora estava apresentando sobre a ideia de uma renda básica universal, de cidadania, ou de um super Bolsa Família, né? Tudo isso estaria no escopo dessas políticas de compensação de perdas, né? Há evidência de que há um aumento da pobreza extrema. Então, essa pobreza será maior ou menor, dependendo exatamente dessas políticas de compensação. Os efeitos de longo prazo, eles estariam mais relacionados aos efeitos demográficos, e aí a Marta faz uma análise muito interessante de que, como esse tipo de doença, ele causa uma mortalidade maior entre os idosos, não há, vamos dizer assim, mesmo que haja uma mortalidade catastrófica no Brasil, e isso não é impossível, tendo em vista as ações do governo federal em relação à pandemia, ou a falta de ação, né, melhor dizendo, ou uma ação deletéria, melhor dizendo, né? Mesmo assim, os efeitos demográficos não seriam tão importantes, porque ele vai afetar principalmente os mais idosos, e mesmo assim a parcela da população, a mortalidade será entre os mais idosos. Mesmo assim, a parcela da população atingida, mesmo sendo dramaticamente alta, se a gente vai pensar em milhares, 500 mil, 600 mil mortos, né? Mesmo assim, os efeitos demográficos não seriam, em termos de longo prazo, muito importantes, né? É afetada, é claro, pelas instituições políticas e como que elas agem em relação a isso,
mas no longo prazo, esses estudos anteriores mostram que a pandemia em si, ela não tem efeitos importantes, né? Isso em relação aos estudos anteriores, tentando fazer uma analogia, né, com o que pode acontecer na pandemia agora, né? Se a gente vai pensar, né, nesses efeitos da pandemia sobre as tendências de aumento da proteção social, né, em escala global no Brasil, a gente tentando fazer uma divisão similar à que a Marta fez, no curto prazo, eu já estou concluindo, vou falar agora do curto prazo, depois do longo prazo e concluo, tá? Então, no curto prazo, os governos que têm sistemas de proteção social, eles já estão respondendo melhor, né? Quanto mais abrangente é o sistema de proteção, melhor ele está respondendo na média, mas há diferenças conforme o tipo de política adotada, né? Talvez um dos principais modelos, né, que a gente usa quando dá aula de políticas públicas para sistema de proteção muito abrangente, né, que é o sistema sueco, teve uma resposta para a pandemia muito criticada e com razão de ser criticada, né? A ponto dos outros países nórdicos terem fechado as fronteiras com a Suécia rapidamente em função da infecção ser bastante alta na Suécia, né? Bem como a mortalidade se comparada a outros países europeus, né? Ou a resposta da Alemanha, se a gente compara com uma resposta da Itália, por exemplo, né? Que são muito diferentes. Ou a resposta de Portugal em relação à resposta da Espanha. Mas, de qualquer forma, esses países têm como diminuir os efeitos que a pandemia e, claro, o isolamento social, que é a única medida que se tem no momento de evitar a disseminação acelerada e a pressão sobre o sistema de saúde, né? Então, esses efeitos, eles também podem ser mitigados, esses efeitos econômicos, né, que podem gerar e estão gerando muita pobreza, né, e atacam principalmente os mais pobres. Então, essa questão das transferências de renda emergenciais, a oferta de bens, e aqui, por exemplo, a questão da educação, né, muitos países europeus, eu conheço particularmente o caso da Espanha, para atingir os mais pobres que não têm computador, o governo espanhol comprou computadores e enviou para esse grupo de estudantes que não tem, comprou notebooks e enviou para os grupos de estudantes que não tinham computadores. Tá? Então, esse tipo de ação que esses países que têm sistemas de proteção social mais abrangentes e que são mais ricos, obviamente, tá? Que tem um estofo, né, de recursos e de possibilidade de gasto, né, muito mais alto que os outros países, que os países emergentes, estão podendo fazer, tá? Enquanto que os países como o Brasil, países emergentes mais não tão pobres, né, eles ainda assim têm capacidade de resposta melhor se a gente compara com aqueles países do marronzinho ali que eu mostrei no mapa, né, que são esses países que têm sistemas de proteção muito, muito precários e que têm gasto social ali, se vocês chegaram a ver no mapa, de 47, a mediana é de 47 dólares, né? Então, anual, é muito, muito baixo, né? Se a gente compara com os países emergentes do grupo médio ali, que vai entre 500 a 800, né? O Brasil está no grupo dos 800 na mediana. Então, o Brasil, ele tem uma característica, né, que é o fato de ser uma federação. Isso está, por um lado, especialmente no que tange a questão da saúde, criando um paradoxo. O paradoxo é o seguinte: ainda bem que somos uma federação, ainda bem que o SUS é descentralizado, ainda bem que os governadores tomaram a frente, né, de organizar o modo, né, como o sistema de saúde está lidando com a epidemia, né, porque o governo federal, como todos nós sabemos, tem tido não somente não está conseguindo coordenar isso adequadamente, como tem provocado, né, o aumento ou a diminuição do isolamento social, que seria a medida mais adequada, né, com as declarações que o presidente faz. Então, isso cria um paradoxo. Por um lado, ainda bem que nós temos esse sistema descentralizado, mas, por outro lado, as desigualdades nesse sistema de proteção da área da saúde, das desigualdades do SUS, elas ficam muito mais acentuadas, uma vez que que a federação, quer dizer, a coordenação federativa não está funcionando adequadamente. Então, aqueles sistemas de saúde mais frágeis estão sofrendo muito mais do que os sistemas, por exemplo, do Sudeste e do Sul.
E há uma questão que eu acho de curto prazo, que um pouco é o que o Samuel estava anteriormente tratando, que é esse debate que hoje se estabelece e essa disputa muito intensa sobre devemos ampliar a proteção social, né? Por outro lado, tem a questão da responsabilidade fiscal, né? A ideia, e há o fortalecimento, pelo menos no momento, de uma ideia de que políticas sociais devem ser financiadas, né? Devem ter o melhor financiamento, melhor dizendo, tendo em vista, por exemplo, no caso do SUS, o subfinanciamento que cada vez vem se agravando mais do sistema, né? E particularmente, algumas áreas estão sendo vistas como muito importantes, que é a área de saúde e a área de assistência social, né? Então, pode-se imaginar que, pelo menos no curto prazo, haverá uma diminuição da tendência de crescimento do gasto social público per capita nos países com sistema de proteção social mais fracos, né? E um aumento da pobreza, né? Que será maior entre os mais pobres, né? Então, aí vem esse debate, que eu não vou retomar, porque já foi abordado pelo Samuel anteriormente, com muito mais propriedade do que eu, porque ele vem estudando isso. E agora, para concluir, o que seria, então, esses efeitos de longo prazo? Por um lado, os processos que nós estamos vivendo, né, tendo em vista a pandemia, mas também a crise econômica, né, que se espalha pelo planeta, ele, de certa forma, acelera processos que já estavam em andamento, né, como essa questão de uma alteração do centro político, cultural e econômico do Ocidente para o Oriente, e o Trump, com as suas... o seu modo de funcionar tem acelerado este processo, né? E, por outro lado, a persistência dessas tendências nacionalistas, frequentemente associadas a traços xenófobos, né? E que aqui se cria esse contraste, quer dizer, aumenta essas tendências nacionalistas, ao mesmo tempo que as cadeias produtivas, elas são cada vez mais mundializadas, haja vista o que aconteceu agora na pandemia com os equipamentos necessários, né, para o tratamento intensivo, né, cuidados de saúde intensivos, né, mas, ao mesmo tempo que essas tendências nacionalistas, elas estão aí, há uma disputa, uma tensão em relação a elas, né, na medida que se observa o fortalecimento da ideia de que o Estado e que organismos supranacionais, como no caso a Organização Mundial de Saúde, né, eles devem ser fortes o suficiente para promover a saúde coletiva, a proteção dos mais pobres, né, ou estímulo à proteção dos mais pobres, e até mesmo essa ideia de que precisaria ter mecanismos mundiais, né, não apenas de proteção, que estabelecessem patamares mínimos mundiais de proteção social, como também medidas de intervenção na economia para esses casos, né, em que há crises econômicas agudas, principalmente essas provenientes de situações de epidemia ou pandemia. E uma tendência também, né, de retomada do crescimento do gasto público per capita no longo prazo, né, e especialmente nos países de sistema de proteção mais fraco. Quero tornar bem claro que esses dois últimos efeitos de curto prazo aqui, eles são, ao mesmo tempo, algo que a gente consegue ver elementos, mas também são, vamos dizer assim, talvez expressão do meu desejo, né? Então, porque a gente não tem evidências de que isso vai ocorrer, né? A gente tem algumas evidências relacionadas a esse debate intenso, essa disputa, né, sobre, afinal, que caminhos vamos tomar. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu tentar tirar agora aqui. Stop share. Muito obrigado, Soraya. Foi uma ótima apresentação. A gente agora vai ter um momento para o debate. Eu reforço, as pessoas que estão nos acompanhando podem fazer perguntas pelo Facebook, do IFCH da URGS, pelo YouTube. Eu vou iniciar com algumas perguntas que eu pensei aqui, refletindo sobre a apresentação de vocês. Vou fazer uma pergunta para o Samuel, uma para a Soraya e uma que gostaria se os dois pudessem falar sobre a terceira pergunta que eu vou fazer. A pergunta específica para o Samuel, tendo em vista a fala dele e os debates que ele vem travando
nas últimas colunas, né, sobre o possível financiamento, o financiamento de possíveis rendas básicas permanentes, né. Você disse que essa proposta dos professores da Universidade Federal de Pernambuco, ela pode não ser factível, né, porque exigiria uma tributação da renda de todas as pessoas, e então seria uma medida de dificuldade de implementação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais com uma outra parte também que é importante para a gente pensar o financiamento, que é a progressividade do financiamento também, né? Então, um financiamento que tribute todas as rendas, desde o primeiro real, né, até mais pessoa mais rica, ela vai tornar, isso tornaria a renda básica pouco progressiva, né, nesse arranjo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre que propostas de financiamento você teria pensado, e em que medida uma progressividade do financiamento também é importante, para além de ser um financiamento factível e um financiamento que permita ao Estado realmente incorrer em uma proposta de renda básica permanente sem ter um aumento da inflação, coisas desse tipo. Para a Soraya, eu queria que você, Soraya, falasse um pouquinho mais sobre como o SUS ele possibilita que o Brasil sofra menos nesse momento dessa pandemia, né? Pensando na estrutura, na capilaridade do SUS, no seu financiamento também, e que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que você falou uma hora, que você tem esse paradoxo, né, da organização do SUS, que é descentralizado, mas exige uma coordenação nacional. Eu queria que você falasse, você que é especialista no SUS, em que medida a descoordenação federativa do governo federal pode estar atrapalhando a potencialidade do SUS de minimizar os problemas da pandemia, e, dialogando mais diretamente com a sua apresentação, em que medida nessas tipologias de sistemas de proteção social, como que os diferentes arranjos, especificamente de políticas de saúde, como que eles podem, qual é o papel que eles exercem nessa tipologia e em potencialidades das tipologias em responder, desses arranjos, em responder à pandemia, tá? Focando, então, na área de saúde. E uma pergunta para vocês dois, se vocês puderem falar, parte do debate sobre, de defensores de uma renda básica permanente, né, uma renda básica universal, falam que, dizem que ela permitiria o Estado a gastar menos com políticas de saúde e de educação, né? Então, os indivíduos teriam renda direta, uma transferência direta de renda, então o Estado ele não seria tão demandado a fazer políticas de educação, políticas de saúde, porque os indivíduos poderiam usar essa renda que eles recebem com planos privados e sistemas privados de educação, né? Então, eu queria que vocês comentassem, né, em que medida isso não pode, uma defesa irrestrita de uma renda básica permanente poderia levar ao desfinanciamento dessas políticas de saúde e educação, em que medida isso é desejável, ou isso pode ser não muito desejável para o contexto brasileiro. Mas é isso, obrigado. Vamos começar com o Samuel, então, na nossa ordem de fala. Tá legal. Primeiro ponto, o exercício que os professores da Federal de Pernambuco fizeram mostraram que a desigualdade despenca com a política deles. Tá? Então, a política deles é muito mais progressiva do que o que existe. Mas como que é progressiva se a alíquota é linear? Porque tem um benefício, né? E o benefício é isento. Então, assim, o sistema tributário e o Estado brasileiro é tão torto que se eu conseguir implementar um imposto de renda linear com zero progressividade desde o primeiro real
conjuntamente com uma renda básica de R$ 400 para todo brasileiro, inclusive os ricos, deduzindo de todas as outras rendas que o Estado paga o valor da renda básica de cidadania, eu obtenho um resultado com muito maior progressividade da intervenção do Estado na política social como um todo, olhando tributação e gasto, do que o status quo. Tá? Então, a sua intuição não tem progressividade, tem progressividade abessa. Isso que eu falei, a proposta deles é muito mais progressiva do que o que existe hoje. Muito mais. Então, esse é o primeiro ponto. Mas tem um ponto, a tributação não é progressiva. Pergunta, dá para fazer uma tributação mais progressiva ainda? É possível, evidentemente dá, mas aí, aqui, gente, eu vou ter uma má notícia para vocês. Isso é comum no Brasil. No Brasil, todo mundo se acha de classe média. Né? Como que é isso? A gente viaja, mora fora, vai para o exterior, e aí a gente vê a classe média dos países ricos. E aí a gente, no Brasil, tem a mesma qualidade de vida da classe média do país rico, a gente acha que é de classe média. Só que o PIB brasileiro, per capita, é 1/5 do PIB americano. Então, as pessoas que têm a renda média no Brasil ganham 5 vezes menos. O Brasil é pobre. Então, assim, a gente sempre acha, quando a gente conversa sobre esse tema, progressividade e tal, independente de quem esteja conversando, independente da renda de quem conversa, a pessoa sempre acha que tem um bando de brasileiros, todos eles muito mais ricos do que quem está falando, e que esse bando de brasileiros muito mais ricos do que quem está falando evade impostos, não paga impostos, tem uma carga tributária sobre eles muito pequenininha, e que se eu conseguir, se a Receita Federal conseguir achar esses caras super ricos que não pagam nada, eu consigo achar vários pontos percentuais do PIB de receita e eu resolvo os problemas. Bom, isso aqui, gente, não existe, tá? Não existe. Eu fiz outro dia uma conta, né? Tem que ter trabalho. Agora, os números estão na internet. Acho que quem tem essa curiosidade tem que começar a estudar o assunto, baixar as bases de dados. Eu fiz outro dia, estava por conta de uma comuna, eu fiquei curioso saber, assim, vamos financiar essa renda básica de cidadania tributando banco? É banco, né? Tem tanto lucro. Então, vamos tributar banco. Então, eu fiz a conta, entrei nos balanços dos 5 bancões, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco. Aí vi que os bancões é 70% do setor, então fiz uma conta dividido por 0,7 para considerar o setor bancário todo. Baixei durante 5 anos os lucros, os impostos que pagaram. Tal. De fato, os impostos, a alíquota legal sobre lucros de banco, considerando contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda da pessoa jurídica, alguma coisa como 45%, é super alta. Mas tem maneiras de você pagar menos. Então, nesses últimos 4 anos, a alíquota efetiva não foi a alíquota legal, 45%, foi bem menor, foi 32%. Então, eu fiz a seguinte conta, a seguinte pergunta. Se a alíquota efetiva sobre lucro de banco, em vez de ser os 32% que foi nos últimos 4 anos, se ela fosse 75%, quanto que arrecadaria? 40 bilhões por ano. Tá? É isso. Se eu tributar banco a 75% o lucro deles, tá? Que é uma alíquota que não existe em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do mundo você tributa lucro de banco a 75%. Esse setor, que é o mais lucrativo do Brasil, que é o monopólio, blá, 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 é 40 bi por ano, gente. A renda deles é 700 bi. Gente, não tem saída. Não tem um bando de bilionário acima da gente que a gente não tributa e que se eu tributar esses caras direitinho, acabou o problema do Estado brasileiro. Não tem. Tem que tributar todo mundo. Vai ter que acabar. E, portanto, por isso que eu acho que a construção de um imposto, de uma renda básica de cidadania, passa a gente mudar toda a lógica do país. Por exemplo, provavelmente desoneração de imposto de renda para saúde mercantil e educação mercantil tem que acabar. Isso dá uns 50 bi a mais. É mais do que tributar banco a 75%. Pode fazer as duas coisas. Sei lá quanto que a gente pode tributar banco, não faço a mínima questão de discutir esse tema. Os microeconomistas de banco, eu sou macroeconomista, microeconomista de banco que vai me dizer qual a alíquota que a gente consegue colocar sobre o banco sem gerar muitos problemas. Eu tendo a achar que não dá para aumentar muito mais do que já é.
Depois, como que eu faço para tributar mais? Né? É muito comum as pessoas falarem, o Brasil não tributa dividendos, é o único país além da Eslovênia. Pô, gente, isso é uma mentira. Quem fala isso é mentiroso ou desinformado. O Brasil não tributa dividendo na pessoa física, porque ele já tributa dividendo na pessoa jurídica e tributa bastante. Contribuição social sobre os ricos, imposto de renda da pessoa jurídica é uns 34%. Se for setor financeiro, é 45%. Tem maneiras de escapar, tem uma agenda que é reduzir os mecanismos de planejamento tributário. Eu já falei aqui, a alíquota efetiva é menor do que a alíquota legal, mas a capacidade arrecadatória não é essa Brastemp que todo mundo acha que é. Depois, tem outro assunto super polêmico, que entra nessa caixinha que eu estou dizendo aqui, que é todo mundo, independente de que posição essa pessoa tem na escala social, ela sempre acha que tem um monte de gente bilionária acima dela e que se eu tributar esses bilionários acima de mim, eu resolvi o problema do Tesouro Nacional. Ora, uma boa parte das altas rendas no Brasil estão nos regimes tributários especiais, lucro presumido e simples. Vai no Congresso Nacional defender a incorporação da distribuição de dividendos de PJs e simples no imposto de renda da pessoa física. Super difícil, é uma agenda hiper difícil. Assim, a sustentação no Congresso Nacional do Simples, eu me lembro, em 2004, eu era assessor do senador Tasso Gereissati. E chegou lá, para a gente olhar, a medida provisória 232, que o ministro Antônio Palocci tinha mandado. E eu era assessor do senador, eu fiz o parecer, meu parecer foi positivo. O que aquela medida fazia? Aumentava o imposto de renda sobre as PJ, sobre prestador de serviço. Pega consultor, eu, por exemplo, quando dou palestra, eu emito uma nota e ganho, pago 15% na jurídica e não pago nada na pessoa física. Médico, advogado, todas as profissões liberais altamente remuneradas, elas estão nos regimes especiais. Então, se eu simplesmente aumentar a alíquota do imposto de renda da pessoa física, eu não vou pegar essas pessoas. Eu tenho que incorporar os dividendos de alguma forma, podendo perfeitamente devolver o que pagou na jurídica e tributar na física na tabela progressiva, pode fazer vários esquemas. Mas eu tenho que incorporar os dividendos de regimes especiais, tributários especiais, do imposto de renda da pessoa física. Vai pegar todo mundo que se acha de classe média. Porque o ponto é o seguinte, se a gente entrar na PNAD, quem ganha mais do que 20 mil reais por mês está no 1% mais rico do país. Não é nada de classe média. A classe média é o porteiro do nosso prédio. Essa é a classe média brasileira. Então, o problema do financiamento é dramático, e eu acho que, principalmente, a esquerda, que sempre tem uma agenda de aumentar o gasto social, ela teria que fazer uma lição de casa, que é estudar com profundidade de onde são essas pontes. Por exemplo, a gente se lembra aqui a campanha eleitoral que o PSOL fez em 2014, a Luciana Genro fazendo uma campanha que era tributar juro de banco. Não tem um trabalho sério, se você entrar no site do PSOL, um trabalho profundo, educado, estudando essa base tributária e sabendo qual a expectativa de receita que vai ter. Então, a superficialidade com que a esquerda tem tratado esse tema é chocante. Eu acho que se as pessoas querem evoluir, as pessoas precisam fazer lição de casa. Precisam estudar mais, trabalhar mais, entrar nos números e saber qual é a capacidade. O Brasil é um país pobre. Nós já temos o maior gasto social de países com a nossa renda per capita. Não existe um país com a renda per capita brasileira que gasta tanto na área social quanto o Brasil. E a gente tem que fazer um estudo muito cuidadoso, saber como que a gente melhora isso. É isso, gente. Obrigado, Samuel. Soraya, por favor. Bem, essa questão do SUS é que assim, o SUS ele é descentralizado, né? E não é só a questão do SUS. Historicamente, especialmente depois da Constituição, o governo federal ele cumpre um papel de, vamos dizer assim, reduzir, ou tem cumprido, né, um papel de tentar reduzir desigualdades regionais, tá? Então, o exemplo, por exemplo, na área de educação, do antigo Fundef, o Fundeb é um esforço nesse sentido. O SUS também, né,
vamos dizer assim, com um esforço que o SUS eventualmente faz, né, de compensar ou equipar melhor, fazer um gasto maior em capital, né, ou na formação de profissionais, né, nessas regiões do Brasil, onde existem menos profissionais, onde a capacidade instalada do sistema ela é menor, especialmente nas áreas mais de maior complexidade. Tá? Quando a pandemia vem, né, um papel fundamental que o SUS deveria exercer nesse momento era exatamente um esforço no sentido de redistribuir profissionais, porque não adianta tu ter o leito, né, e o leito com o respirador adequado, enfim, se tu não tiver o intensivista, né, alguém formado que possa atender naquele leito, né. Então, isso foi feito de uma forma muito, muito reduzida, muito aquém do que seria necessário, tá, ao longo da pandemia. Então isso que se criou, na verdade, por um lado, o governo federal não teve o poder, e isso foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal, o governo federal não teve o poder de dizer o que abre e o que fecha. Quem tem esse poder são as unidades da federação, os municípios, os estados, né, que têm esse poder. Agora, por outro lado, a inércia do governo federal nesse sentido, ela não permitiu uma articulação adequada exatamente para corrigir as desigualdades imensas em termos de capacidade instalada, regional, né, e mesmo dentro de estados, né, essa desigualdade existe de forma muito acentuada, especialmente nos estados grandes do centro-oeste e do norte do Brasil. Então, isso é um problema muito sério, né? O governo federal, ao se omitir disso, né, ao fazer isso de uma forma muito, muito limitada, essas desigualdades ficam mais acentuadas. Então, o que aconteceu particularmente no Amazonas, né, se a gente compara com outros estados da federação, mostra isso. Tá? Então, há um perigo, acho que é uma questão que agora a gente está falando sobre a pandemia, mas nós não podemos esquecer que o Ministério da Saúde ele está sob ocupação militar, né? E sem pessoas que não têm tradição do SUS. Na verdade, há quase um SUS paralelo funcionando, né? Inclusive integrantes do Ministério da Saúde da época do Mandetta, inclusive do Mandetta, estão juntos numa espécie de Ministério da Saúde de informação paralelo, né? Porque o governo federal não cumpre sequer isto, né? Que é o papel de disseminar informação que é fundamental para que os gestores municipais e estaduais possam tomar medidas, né? Planejar as suas estratégias de combate à pandemia. Então, isso é um problema muito sério, né? Sobre os países, as diferenças entre os países, né? Aqueles países que eles têm um sistema de saúde melhor estruturado e uma capacidade instalada também melhor e mais adequada às necessidades da sua população, são os países que responderam melhor, né? Que é o caso, por exemplo, talvez mais expressivo, é o caso da Alemanha, né? Que tu pode comparar a Alemanha, por exemplo, com a Inglaterra, que tem um sistema que é um sistema modelo no mundo inteiro, né? Durante muito tempo foi, mas é um sistema que vem sofrendo de um subfinanciamento muito forte também, né? Nas últimas décadas, né? Que vai fazer com que a Alemanha tenha 5 vezes mais leitos de UTI per capita, né? Eu estou falando aí em relação a 100 mil habitantes, que normalmente é o cálculo que se faz, do que a Inglaterra tem. Então, a capacidade de resposta, inclusive de tratamento da Alemanha, ela é bem maior, né? E há aqueles países que já tinham experiência com a pandemia também, né? Que são os países especialmente do Extremo Oriente, que tinham experiência e que agiram mais rapidamente e têm uma capacidade também de produzir equipamentos, né? E de fazer testes e tudo mais, que o Brasil ficou dependente de conseguir esses testes, comprar, e com um governo que ainda muito desarticulado, fazendo com que os governos estaduais vários governos estaduais tivessem que comprar, né, esses equipamentos, numa situação de muita, inclusive, eu não estou aqui negando que possa haver irregularidades nesses processos de compra, mas que criou uma situação de muita, vamos dizer assim, de muita exposição
esses dirigentes estaduais na hora que cada um fazia a sua compra, né? Disposição, inclusive, aos órgãos de fiscalização, né, de como se faz compras no Brasil, os tribunais de conta, enfim, a AGU, etc., né, Ministério Público, enfim. Então, essas respostas, elas são muito diferenciadas. Um caso que chama atenção, né, é o caso dos Estados Unidos, que tem uma resposta muito ruim, porque ele tem um sistema de saúde muito ruim. É o país, talvez, dos países desenvolvidos, né, do norte global, né, talvez seja o país que mais gasta com saúde, não o gasto público, tá? O gasto da sociedade com saúde, né? O gasto das empresas para fazer os seguros para os seus trabalhadores, os gastos dos indivíduos para comprar seus seguros, os gastos diretos, né, nos serviços de saúde, contando tudo isso junto com o que os governos gastam, né? Então, gasta muito em saúde, tem indicadores muito ruins e tem um sistema muito desarticulado, né? O que respondeu, né, o que se refletiu na resposta inadequada dos Estados Unidos à pandemia, né, que seria esperado que fosse de outra forma. Eu não sei se tinha mais uma pergunta que foi para nós dois, que foi a questão, não me recordo agora, me desculpe, eu anotei aqui, mas anotei, não estou me lembrando. É uma questão que certos setores, principalmente mais liberais, que defendem uma renda básica, de que ela transferir diretamente dinheiro para a população, né, ela permitiria ao Estado não ser onerado com políticas de diminuir sua burocracia, né, diminuir o número de funcionários e diminuir os seus gastos em saúde e educação, porque os indivíduos teriam dinheiro para contratar serviços privados. Acho que você tá muda, Soraya. O Manuel, tá? É o Manuel que... assim, a ideia original do Friedman era de um volume de recursos maior por indivíduo, né? Que compraria no mercado de serviços com o Estado se recuando da prestação de serviços, né? Então, isso, vamos dizer, uma renda, por exemplo, se fosse essa proposta dos nossos colegas lá de Pernambuco, que é 400 e alguma coisa, né? Isso não permite tu comprar serviços de saúde e educação. É uma renda baixa, né? Isso, mesmo que a pessoa tenha uma renda um pouco maior, especialmente entre os mais pobres, ele não vai estar comprando serviço no mercado. Isso garante o quê? Que ele sobreviva, que ele coma, que ele, né, possa se vestir, que possa ter condições, né, de vida bem mais adequadas daquele tempo, que em geral também isso é complementação de renda. A maior parte das pessoas que recebe esses benefícios ela tem outra renda, ou agora está numa situação que o mercado informal está praticamente inviabilizado, mas há um mercado de trabalho informal, há pessoas que recebem, mas recebem muito pouco, tendo em vista o tamanho da família, e elas são beneficiárias, né, por exemplo, do Bolsa Família. Então, essas rendas, em geral, elas vão atingir essas pessoas. Claro que para gente como nós, ou outros, se ela viesse essa renda para nós, é um a mais, né? Mas para os mais pobres, não. Para os mais pobres seria ainda bastante limitado. Não creio que teria efeito, né, no sentido de poder reduzir, né, gastos com saúde, por exemplo, ou com educação básica, né, no sentido de transformar essas áreas em áreas que funcionassem somente com o mercado, né. Não há exemplo disso no mundo, né. Não creio que seja possível, né. E só assim nessas questões que o Samuel estava chamando a atenção em relação a estudar mesmo essas fontes de financiamento, né, das políticas públicas no Brasil. Isso é uma questão muito, muito importante. Há evidências de subfinanciamento, mas há também que se levar em conta que enfim, que o nosso sistema, né, de financiamento das políticas públicas, historicamente no Brasil, ele sempre foi muito vinculado às contribuições, né? E quando a gente olha o gasto maior que o Brasil faz em políticas sociais, disparado é o sistema previdenciário, né? Tem se reduzido o gasto com o sistema previdenciário do setor público, que continua ainda muito maior do que o gasto do regime geral da Previdência. Ele tem se reduzido o gasto do setor público, mas ele continua sendo um volume muito importante, né? Disparadamente o maior.
E os recursos, inclusive, grande parte não, mas uma parte importante do que a Previdência gasta, se a gente fosse classificar, seria gasto assistencial, né? Por exemplo, com o gasto que se faz por exemplo, para o trabalhador rural, né? Então, se tem uma parcela do gasto, que é o gasto que está no âmbito da Previdência, mas que ele é um gasto assistencial porque ele não está vinculado à contribuição. Né? Então, há um conjunto de questões que elas precisam ser enfrentadas, né, na questão do financiamento, mas também da definição da prioridade de gastos, né, do sistema de políticas sociais no país. Enfim, é isso. Sim, muito obrigado, Soraya. A gente vai passar agora algumas perguntas de pessoas que fizeram no Facebook, no YouTube. Não sei se o Manuel vai projetar aqui para a gente ver. Aí, uma primeira pergunta é como o saneamento é um direito social básico, e lembrando que a diarreia causa a morte de 2.000 crianças na primeira infância. Como vocês avaliam o novo marco do saneamento, né, no Brasil, que foi aprovado ontem pelo Senado? O que vocês pensam sobre esse novo marco que permite agora a participação maior da iniciativa privada, e o saneamento é uma área que o Brasil é muito defasado, né? Samuel, se puder começar? E nós somos defasados em relação a países que têm a mesma renda per capita do que a nossa. Porque no gasto social, nós não somos defasados. É difícil, acho talvez impossível, eu não conheço todos os países, mas é muito difícil achar um país de renda per capita igual a brasileira que gasta tanto na área social quanto o Brasil. O Brasil gasta muito na área social. Ele não gasta mais porque ele é pobre, mas a carga tributária do Brasil é maior entre os emergentes e o gasto social é muito grande. Em saneamento, não. Saneamento, a gente tem uma expansão e um critério de abrangência muito menor, não sei se é muito, mas é significativamente menor do que países com a mesma renda per capita nossa. Então, tem um problema dramático, porque está associado à saúde pública, a gente sabe que reduz o peso sobre o SUS, tem trabalho que mostra que tem impacto sobre o desempenho escolar da molecada. Claro, né? Você vive no esgoto, você vive doente. É difícil acompanhar a escola se você está no meio do esgoto, né? Não é muito difícil a gente entender isso. Então, tem um problema dramático. Eu acho que o marco é muito bom. Ele tem o quê? Ele tem metas de universalização. Tem uma meta que é 99% de água e 90% de coleta de esgoto até 2033, e metas intermediárias. E se a empresa, seja privada ou pública, não estiver satisfazendo as metas intermediárias, tem leilão. A prefeitura pode, no meio do caminho, chamar para si o problema, desfazer a concessão e fazer um novo leilão. E aí um agente privado pode, porventura, entrar. Eu não vejo nenhum problema. Me parece que, como a lei está escrita, está garantido que a parte, no leilão, as condições vão ser determinadas, e está garantido o subsídio cruzado das regiões mais ricas das regiões mais pobres. Isso vai depender de como a prefeitura e o ente público desenhar aquele contrato. Então, eu não consigo ver, eu tenho muita dificuldade porque que as pessoas que se dizem de esquerda foram contra. A impressão que eu tenho é que houve uma certa sensibilidade aos grupos de pressão e às corporações dos trabalhadores das empresas estatais, que evidentemente são contra esse marco, porque esse marco vai aumentar a competição no setor. E ninguém gosta, né? É natural, é da natureza humana, ninguém gosta de competição. Então, eu entendo que, olhando o marco do ponto de vista dos interesses mais particulares dos trabalhadores das empresas estatais, o marco não é bom, mas do ponto de vista do interesse público, o marco me parece muito bom. Olha, eu em princípio, acho super interessante, acho que ele está bem. Agora, eu confesso que eu não li exatamente o texto que foi aprovado ontem.
Eu tenho acompanhado a discussão sobre ele, né? E também acho que é urgente que se faça. Era fundamental que se fizesse e não há recursos para que os governos resolvam isso, né? Então, se tu tem como estabelecer, né, a participação da iniciativa privada para que poder levar adiante, também não vejo problema nesse sentido. Ótimo. Mais algumas perguntas do Rodrigo. O professor Samuel perguntou: o senhor entende que a emissão de notas em tempo de pandemia, né, que é a emissão de dinheiro para eventualmente sustentar políticas sociais como a renda básica, condenam a economia brasileira a um surto inflacionário? Essa é também uma proposta que está surgindo, né? Alguns economistas defendendo a emissão de dinheiro pelo Banco Central. Vamos o lá. que você acha, Samuel? Então, vamos lá. Tem duas coisas. Tem uma questão mais estrutural das economias do hemisfério norte, que é, a gente sabe, aí não tem nenhuma novidade, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que um país que emite a sua própria moeda e que emite dívida pública na sua própria moeda, ela não tem uma restrição orçamentária financeira. Não tem. Por que não tem restrição orçamentária financeira? Simplesmente você emite o papel e paga. Então, não tem restrição orçamentária financeira. Agora, isso não quer dizer que a gente vive num mundo de abundância. Muito pelo contrário. A gente tem o problema da escassez, o problema da inflação. Agora, existem situações, e essas situações são perfeitamente compreendidas na teoria, em que sociedades podem ter um equilíbrio entre oferta e demanda, que a taxa real de juros de equilíbrio seja negativa. A gente acha que juro tem que ser positivo, mas não está escrito assim. Deus não escreveu em nenhum lugar que juro tem que ser positivo. O juro pode ser negativo. Porque juro é um preço relativo. Então, em geral, o presente é mais caro do que o futuro, por isso que o juro é positivo. Mas não é impossível situações em que o presente seja mais barato do que o futuro e, portanto, o juro seja negativo. Quando que a teoria diz que o presente deve ser mais barato do que o futuro? Quando a taxa de crescimento do progresso tecnológico é baixa e quando a taxa de crescimento da população é baixa. Essa é a situação que vive o hemisfério norte desde a crise de 2008. E o Japão desde meados dos anos 90. Agora, uma sociedade em que os juros de equilíbrio são negativos, o Banco Central põe a taxa de juros a zero, nominal. Você tem uma inflação de 1% ao ano. Então, o juro nominal foi a zero, a inflação é 1% ao ano, o juro real é menos 1, suponhamos que o juro de equilíbrio seja menos 2. Já deu um problema. Ou nessa sociedade, a taxa básica de juros vai ser zero nominal o tempo todo. Agora, olha o que acontece. Se a taxa... Agora, note, a taxa básica ficou zero porque tem um problema real, não uma questão monetária. Não tem nenhuma questão monetária. É uma questão puramente real. É uma economia que, dado a demografia dela, dado o progresso tecnológico que ela experimenta, o juro real de equilíbrio, que equilibra oferta e demanda agregada naquela economia, é negativo. Agora, note que coisa interessante. Se a taxa de juros vai a zero, significa que aquela dívida de curto prazo que o governo emite vai ter juros zero. Agora, o que é moeda? Moeda é uma dívida que o juro é zero. Então, nessa situação em que o juro básico da economia é zero, pelo equilíbrio real que vigora naquela economia, dívida de curto prazo e papel moeda ficam iguais. Aí sim, você pode emitir papel, não tem nenhum problema. Tá? Então, volta para a questão brasileira. O Brasil é um país de juros reais positivos. A gente é um país que vive uma pressão permanente da demanda sobre oferta. Vivemos isso o tempo todo. Então, os nossos juros reais de equilíbrio, eu tenho uma conta agora, juro real de equilíbrio no Brasil hoje é alguma coisa em torno, ele está em torno de 2% ao ano, baixou muito, já foi 15% há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás. Agora está em 2%, na minha conta, mais uns 2 anos, ele vai para uns 3,5%, que deve ser mais ou menos a situação mais no longo prazo do juro real de curto prazo de equilíbrio no Brasil. Então, o Brasil é um país de juros reais elevados.
já caiu muito, mas positivos. Então, em princípio, não dá para financiar emitindo papel moeda. Você vai gerar inflação. Conjunturalmente, e é uma conjuntura meio longa, eu entendo, nós vivemos há muitos anos uma situação muito pouco usual no Brasil. Há muitos anos nós vivemos uma situação de excesso de oferta. E para ver isso, basta reconhecer que nos anos de 2017, 18 e 19, a inflação ficou abaixo da meta. E os núcleos de inflação ficaram no piso da meta. Então, de fato, olhando posteriormente, olhando a posteriori, vivemos desde 16, 17, 18, uma situação pouco usual, que é carência de demanda agregada. E é por isso que os juros estão caindo, e com a epidemia, essa epidemia, as políticas econômicas são contracionistas, a gente vai viver muitos anos com juro baixo. Agora, isso é uma falsa questão. Tem dinheiro para financiar. Tá? Como que é? Como que o Estado se financia? O governo tem um monte de dinheiro na sua conta corrente do Banco Central. Tá? Tem uma conta corrente do Banco Central, o governo tem um monte de dinheiro, e pode sacar aquele dinheiro e pagar. Agora, gente, a gente tem um regime de metas de inflação. Como que funciona o regime de metas de inflação? O Banco Central controla a taxa de juros básica do sistema. O que é a taxa de juros básica do sistema? É a taxa de juros que remunera a liquidez do caixa do sistema bancário do país, que são as pessoas que comercializam, que trocam com o Banco Central. Né? Quem é o banco do banco? O banco dos bancos é o Banco Central. Então, o Tesouro saca um monte de dinheiro na conta corrente que ele tem no Banco Central, esse dinheiro está fora de circulação. Aí ele saca esse dinheiro para pagar os seus gastos. Esse dinheiro volta para os bancos. Aí a liquidez do caixa dos bancos aumenta. Aí no regime de metas de inflação, o Banco Central fixa a Selic, baseado o quê? Na meta. Então, se a inflação está na meta, a Selic fica parada. Se a inflação está acima da meta, a Selic sobe. Se a inflação está abaixo da meta, a Selic cai. É assim que o sistema funciona. É um sistema bem simples. Mas a cada ponto do tempo tem uma meta decidida pelo Comitê de Política Monetária. Ora, sobra caixa nos bancos se aquela taxa meta decidida pelo Copom, os bancos estiverem interessados em emprestar para o Banco Central aquela taxa, o Banco Central tem que tomar aquele empréstimo, tem que pagar o juro básico para aquele caixa dos bancos centrais, dos bancos comerciais. Então, aquele dinheiro que estava parado na conta do Banco Central, na conta corrente que o Tesouro tem, que voltou para o sistema, ele vira dívida pública. Uma dívida pública de curto prazo que aparece na gestão de liquidez de curto prazo do Banco Central. Tá? Por quê, gente? Porque a vida é assim não no Brasil, é assim em qualquer economia capitalista. O Banco Central, que em última instância é o Tesouro, tem um monopólio da produção de moeda. Por que você tem um monopólio da produção de moeda? Tem um monte de benefícios que o Tesouro tem. Em particular, o Tesouro tem o que a gente chama de senhoriagem, que é a capacidade de arrecadar emitindo papel. Mas tudo na vida tem bônus e tem ônus. Qual é o ônus do Tesouro, via Banco Central, que é a operadora do Tesouro, ter um monopólio do padrão monetário daquele país? Ele é o cara que remunera toda a liquidez excedente do sistema. Senão, o sistema entra em descontrole e gera inflação. Então, enquanto a taxa Selic for positiva, não tem jeito do Tesouro se financiar sem custo. E qual é o custo de financiamento do Tesouro? É o custo de captação dele. E qual é o custo de captação do Tesouro? É a taxa Selic. Obrigado, Samuel. Agora a gente já está com quase 1h30, então vamos fazer uma última pergunta e depois eu passo para vocês uma palavra final, né, para a gente encerrar a nossa conversa. Agora, última pergunta para a Soraya: que tipo de regulação econômica faz com que o Brasil se abstenha de ter no seu parque produtivo soberania na produção de equipamentos básicos em saúde, como respiradores, camas hospitalares e outros itens? Bem, na verdade, isso não é uma questão de regulação econômica, isso é uma questão de que é mais barato.
E esses países que produzem, por exemplo, se tu vai a qualquer hospital no Brasil, tá? Em geral, as camas hospitalares, a não ser algumas de baixa complexidade, mas as de UTI, ou mesmo nos hospitais melhores, as camas dos quartos normais, ou elas são alemãs ou elas são, ou são americanas, tá? São os países que têm, assim, têm uma capacidade tecnológica de produzir esses produtos, né, que são, vamos dizer assim, que tem, enfim, de produzir inovação, né, porque, na verdade, é isso, né, eles produzem, com isso eles têm a capacidade de produzir. E, por outro lado, grande parte dos insumos de saúde, que não são, eu dei o exemplo das camas hospitalares, mas os países europeus, né, a Suíça, a Alemanha, os Estados Unidos, né, eles são os países que produzem, vamos dizer assim, a ponta da tecnologia em saúde, tá? Tanto dos equipamentos de diagnóstico e terapêuticos, e com isso são eles que têm esses produtos, né? Então, não é uma questão de regulação econômica, é que eles produzem, né, produtos de melhor qualidade e a um preço que é melhor importar do que produzir aqui, né? Por outro lado, há um conjunto de insumos que não são vamos dizer assim, de tecnologia tão avançada, né, que são produzidos a custo muito barato na China, por exemplo, né, ou na Índia. Os medicamentos, por exemplo, os princípios ativos, né, que compõem os medicamentos, eu não me lembro qual é a proporção, mas é uma proporção absurda, né, o que hoje a Índia tem do que a Índia produz em termos de princípios ativos que vão compor os medicamentos, né? Então, muitas vezes eles são produzidos pelos nossos laboratórios aqui, mas o laboratório, na verdade, ele monta o sal, ele monta a partir desses princípios ativos que vêm principalmente da Índia, tá? Então, não é que o Brasil não tenha também algumas áreas, especialmente na produção de vacinas, que o Brasil tem uma participação importante, né? Por exemplo, na questão do desenvolvimento de vacinas de doenças tropicais, né? O Brasil tem uma participação importante, participa de pools internacionais, né? Particularmente a Fiocruz, o Butantan, enfim, tem alguns laboratórios, especialmente os públicos, né? Que têm uma participação importante, mas a maior parte dos insumos e dos equipamentos, né, de saúde para diagnóstico e terapia, eles são produzidos fora do Brasil, né? Ou porque nós não produzimos a coisa que está na ponta da tecnologia, ou porque a produção aqui, ela seria mais cara por um conjunto de razões do que comprar de outros países. Ótimo, Soraya. Então, vamos caminhar para as palavras finais do Samuel e da Soraya. Eu quero reiterar os agradecimentos por esse tempo, por essa conversa, por partilhar um pouquinho do conhecimento, das pesquisas de vocês. Achei que foi ótimo, tanto para o debate público, quanto para nós acadêmicos que estamos acompanhando a fala de vocês, né? Achei interessante que a combinação de perspectivas, o Samuel, que tem um background de macroeconomista, pensando nas políticas sociais, e preocupado como que a gente vai chegar em equilíbrios, né, que não vai trazer disfuncionalidades para o nosso sistema econômico, e a Soraya trazendo uma pesquisa de políticas sociais comparadas, né, fazendo sempre referência a outros casos, e o conhecimento aprofundado sobre o SUS. Então, reitero imensamente os agradecimentos a vocês. Passo a palavra para vocês, palavras finais, e para a gente encerrar a nossa conversa. Samuel. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, prazer conhecer Soraya e participar dessa mesa com ela. A mensagem final que eu gostaria de dar é uma mensagem de profissional de economia, né? Tem essa história que economia é a ciência lúgubre. Eu, quando dava aula de introdução à economia, que é a disciplina mais difícil que tem para ensinar, porque é a primeira disciplina na graduação, essa disciplina é dificílima, porque você pega um aluno, em geral bom, o cara passou no vestibular, um cara inteligente, mas que não foi ainda
educado, digamos, não foi doutrinado, então ele pensa coisas diferentes, deixa o professor em situação embaraçosa, é bem interessante, uma delícia da introdução, curso bem difícil. E na primeira aula eu falava o seguinte, olha, economia, eu primeiro não sei que vocês, alunos, que vocês querem estudar economia, esse negócio é muito chato, porque todas as pessoas, ou todas as profissões, cada pessoa tem o seu sonho, né? O engenheiro quer construir coisas, o médico quer salvar a vida, o dentista quer arrumar a boca das pessoas, o arquiteto quer desenhar. E nós, economistas, principalmente macroeconomistas, a gente, na verdade, nós somos um grande contador, nós somos os contadores, né? Você tem um contador, que é a profissão importantíssima, que é contador de empresa, um macroeconomista é o contador da sociedade, tanto é que as coisas mais importantes em macroeconomia é conhecer aqueles 3 primeiros capítulos do belíssimo livro, por exemplo, do Mário Henrique Simons com Rubens Cisne, de Contas Nacionais, Balanço de Pagamento e Banco Central. A gente é, na verdade, um grande contador, e o que a gente faz é colocar o preço no sonho de todas as pessoas. Então, economista, em geral, é um cara que ninguém gosta. Se você vira um economista que as pessoas gostam, desconfia. Economista é um cara para não ser muito bem-quisto, porque a gente diz quanto custa. E a gente olha a sociedade como um todo. Então, isso é um inferno, porque cada pessoa olha a sociedade a partir do seu objetivo, do seu desejo, do seu campo de ação. E a gente é o contador, a gente pega custo e benefício de tudo e faz conta. E para tornar a coisa mais complicada, a gente, economista, a gente é tão ruim que a gente dá preço da vida. A gente tem quanto custa um ano de vida a mais. E por que a gente dá preço da vida? Porque se você pegar o orçamento público, todas as linhas do orçamento público, no final delas, vai estar a vida humana. Não é só no Ministério da Saúde ou na Secretaria da Saúde que está a vida humana. Na educação, se você educar mal, as pessoas vão ter comportamentos ruins e elas vão morrer. Se eu não investir em infraestrutura, as pessoas vão ter acidentes, as pessoas vão ficar doentes. Se eu não pagar a dívida, se eu não pagar o juro da dívida pública, vai ter inflação. A inflação desorganiza a economia, isso gera problemas, vai aumentar, vai reduzir a expectativa de vida lá na frente. Ou seja, tem essa tragédia que em economia, todas as linhas do orçamento público têm no final a vida humana. E a gente tem que comparar. Tiro daqui, coloco lá, aumento carga tributária, mas aumentar a carga tributária não é fácil, esse foi um dos pontos que eu tentei enfatizar aqui. Não tem um bando de trilhardário sonegador que, se eu pegar os caras direitinho, eu resolvi o problema do Tesouro Nacional. A coisa é muito mais complicada do que isso. Então, acho que a gente tem sempre essa conta de chegada, e nós, que somos macroeconomistas, a gente tem esse olhar meio lúgubre sobre o mundo. Muito bom, Samuel. Muito obrigado. Soraya. Eu também queria agradecer a vocês, né? Foi ótimo também ouvir o Samuel. Como eu já disse para ele, eu tenho lido essas últimas colunas dele aí na Folha sobre a renda básica de cidadania e as dificuldades, inclusive, do financiamento. E o que eu gostaria também de, como últimas observações, né, é que, embora eu concorde com os argumentos que o Samuel apresentou para nós, de qualquer forma, a questão do financiamento das políticas sociais no Brasil, ela historicamente sempre foi vinculada às contribuições, né? Há uma mudança, contribuições sobre o trabalho, né? Há uma mudança já na Constituição de 1988, que aí ela modificou e passou esse financiamento também para outras, que não, porque as políticas de habitação, né? Elas eram feitas com recurso dos institutos de aposentadoria e pensões, né? O sistema de saúde, que era qualificado no Brasil, e quem tinha direito, eram aqueles trabalhadores que eram vinculados aos sistemas aos institutos de aposentadoria e pensões. Então, toda a estruturação das políticas sociais no Brasil, ela esteve muito vinculada, a não ser a área de saúde pública, educação básica e tal, que aí ela fugia, né, desse grande bolo de financiamento. Então, a gente vive um dilema hoje, nós precisamos expandir o gasto social. Não, eu concordo com o Samuel, até porque não há como não concordar com o que o Samuel disse, a gente realmente gasta muito, é evidente, o Brasil está próximo, quando coloca, vamos dizer assim, a comparação do gasto social per capita do Brasil, o Brasil, na verdade, ele não só é dos que mais gasta entre os emergentes, como ele gasta mais até mesmo de alguns países que são considerados desenvolvidos, o Brasil gasta mais, né?
Então, a questão é, por um lado, pensar esse gasto, né, como que ele pode ser feito de forma a atingir também, ele tem sido muito eficiente no sentido de reduzir a pobreza a quase nada entre os idosos, mas ele tem sido pouco eficiente em outras áreas, né, como de educação, saneamento, que nós mesmos falamos agora e tal. Então, há dilemas e temos que financiar isso. Então, de alguma maneira, há que se pensar em como financiar sem financiar essa necessidade que a gente tem em gastar mais, né? Se o setor privado pode entrar em algumas áreas, em outras não, né? Então, como vamos resolver esse dilema? Então, é isso. Na verdade, estou mais colocando questões, né, a partir da fala do Samuel, do que propriamente retomando. Não, foi perfeito. Muito obrigado. Essa foi o que a gente busca com essa série de controvérsias, né? Visões diferentes. A gente tem programado já para o dia 8 de julho, às 17 horas, duas pessoas para debater a questão dos militares, a defesa da democracia, o André Beirão, da Escola de Guerra Naval, e o Paulo Vicentini, professor da URGS. E para o dia 29 de julho, Guerra Cultural em meio à pandemia, com participação do João César de Castro Rocha, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o filósofo Eduardo Wolff. Então, a ideia, acho que foi ótima a conversa, temos muitos elogios aqui nos comentários, e para terminar, eu faço minhas palavras da Renata, que colocou aqui, que ela disse que poderia assisti-los por horas. Eu também poderia ficar escutando vocês por horas, porque foi realmente muito interessante as falas. Agradeço todo mundo, agradeço Samuel, agradeço Soraya, aí o comentário da Renata, agradeço o Manuel, que ficou nos auxiliando, o André, o idealizador da série, e todo mundo que acompanhou. Muito obrigado, boa noite a todos e todas.